especial hoje, um dia maravilhoso, porque não só porque temos mais um episódio do podcast Em Transição com a Mel, mas porque euzinha, Melissa Pinheiro, estou nesse processo de transição de gênero e conheci uma pessoa, uma profissional muito competente. Ela é nada mais, nada menos do que a minha médica. A médica que cuida da minha hormonização, que cuida de todo esse meu processo de transição de gênero. E logo de cara eu já vou dizer que eu, assim como acho que a maioria das pessoas trans, pelo menos as mulheres trans que eu conheço, começaram de alguma forma ali errada e acabaram tomando hormônio ou passando hormônio, a gente vai falar disso ao longo do episódio, sem a recomendação médica. E isso é um problema. Então, por isso, hoje está aqui a doutora Márcia Brasil. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Mel. Estou muito feliz por você estar aqui. Eu quero, inclusive, agradecer à Secretaria de Saúde, que deu todo o amparo para que você pudesse estar aqui falando com a gente, tirando dúvidas e trazendo algo que é fundamental para as pessoas trans. Sim. Toda a recomendação médica, todo o cuidado para que a gente possa transicionar, que é ter a nossa... chegar no nosso objetivo, que é estarmos ali com o nosso corpo em conformidade com o nosso sentimento, mas tudo isso com saúde, com cuidado. Eu quero perguntar para você, né, assim, mas antes de tudo te parabenizar pelo trabalho. Muito obrigada pelo seu trabalho, pela sua atuação. E você, para mim em especial, mora no meu coração, porque eu vejo muito resultado, exatamente aquilo que você traz ali das tabelinhas e vai me explicando. E eu quero saber tudo isso daqui também aqui no episódio. Tá bom? Tá ótimo. Então, obrigada pela sua presença. E me fala uma coisa. Em primeiro lugar, por que a Márcia Brasil se tornou médica da família? Sim. Chegou aí a trabalhar com as pessoas trans e atuação toda no SUS. Sim. Então, eu quero conhecer um pouquinho você, ouvir a sua fala, porque eu sempre falo que quando a gente trabalha, quando a gente atua, também tem muito amor aí. Então, Sim. quero ouvir um pouquinho, para te conhecer um pouquinho mais. Ah, Mel, muito prazer. Prazer todo meu estar aqui com você. Assisti todos os seus episódios até agora. A audiência está crescendo. Sou sua fã. Ah, imagina. Bom, primeiro, doutora a gente pode deixar de lado, porque se for falar de título aqui na mesa, a doutora aqui é você, não sou eu. A Mel é doutora em comunicação. E apesar de ter esse título do doutor, né, para o médico é sinal de respeito, eu entendo, não fico catequizando todo mundo e nem achando ruim, mas é um título que distancia muito o médico das pessoas. E eu prefiro ser chamada de Márcia mesmo. Mas você, apesar de ter o doutorado, é uma doutora. Mas aqui, tudo bem, ok, vamos lá. Perfeito. Márcia Brasil. Isso, vamos lá. Bom, a questão da medicina na minha vida desde pequena, aquela história padrão de 5 anos de idade, o que você quer ser quando crescer, já era querer ser médica. Mas a vida me levou por outros caminhos. Eu fiz farmácia antes de fazer medicina, então eu sou farmacêutica, trabalhei alguns anos como farmacêutica. Depois, insisti no sonho, fui atrás e aí entrei na faculdade de medicina com 30 anos e me formei em 2016 como médica, né? A medicina de família sempre foi a minha especialidade de escolha. Eu não gosto de hospital, eu amo um postinho de saúde. Ai, que legal isso.
Eu gosto dessa possibilidade do vínculo, da longitudinalidade, de você conhecer a família, de você conhecer as pessoas, de você ver a criança crescendo, de você ver a pessoa envelhecendo. E isso faz brilhar meus olhos, assim, né? Desculpa, mas no meu caso você me viu rejuvenescer. Pois é. Algumas pessoas não envelhecem, não é verdade? A medicina de família é uma especialidade que é especialista em gente, né? A gente não tem uma idade, nenhuma doença específica que a gente cuida de todo mundo. E isso, de fato, é algo que eu sou apaixonada. Atender pessoas trans é muito legal dentro da especialidade, porque é uma parte da especialidade que não trata de doença, né? Então, eu sempre falo que fazer o atendimento das pessoas trans é um privilégio, um prazer, porque eu não estou tratando ali com pessoas doentes. Outras coisas da atuação que eu também não trato com pessoas doentes, que são o pré-natal, né, a criança, a puericultura do recém-nascido, que não tá doente, mas que é um acompanhamento que a gente faz também. Então, esses momentinhos que a gente não cuida de doença, é muito legal, que a gente tem possibilidade de falar sobre saúde, sobre vida, né? E não sobre doença. Nossa, achei lindo isso. Tem até uma linha de pensamento, né, sobre a medicina. Sim. Che Guevara, que Sim. foi médico e falava assim, a gente não tem que cuidar das pessoas quando ficam doentes. A gente Exato. tem que cuidar das pessoas, Exato. para elas viverem. Uhum. E achei linda essa sua fala. E realmente, eu nunca tinha parado para pensar. A gente, na transição de gênero, a gente vai ao médico para ter, não para ter a saúde que a gente não tem, mas para a gente se reconhecer e cada vez mais sermos felizes. Exato. Antes de falar, né, por como que eu cheguei ao atendimento das pessoas trans, acho importante falar que a medicina de família, ela é uma especialidade que se preocupa com as populações menos favorecidas, né, digamos assim, economicamente e dentro da medicina vigente, né? Então, assim, no próprio programa das residências médicas da medicina de família, existe lá um eixo de aprendizado de habilidades e competências, que é o atendimento à população LGBT. Então, assim, é uma especialidade que se preocupa com isso também, né? Com população privada de liberdade, com população de rua, com população ribeirinha, com população... A gente tem um olhar bem ampliado, né? Porque, além de ser medicina, é de família e é de comunidade, né? Então, a gente tem um olhar bem amplo. Saúde planetária, a gente se preocupa também. Então, é a melhor especialidade médica que tem, tá? Não é porque eu faço, né? Exatamente. Mas assim, brincadeira. Mas eu acho fundamental, assim, socialmente falando, entender essa importância. Exato. Porque às vezes a gente fala assim, o SUS. E aí vem um monte de reclamação, porque demora para conseguir um atendimento, demora para isso, demora para aquilo. Realmente, a gente sabe que tem uma série de... Nada é perfeito. Exato. Mas tem uma preocupação que, com toda a certeza, os atendimentos privados não têm esse olhar. Ampliado, né? E é um olhar super importante que vai atender exatamente todas essas minorias. Sim. E... eu adorei saber o que é, como que é atendimento planetário? Saúde planetária. O que é saúde planetária? Saúde planetária é realmente pensar no aquecimento global, poluição, no quanto isso afeta a saúde das pessoas, para hoje e para o futuro, né? O futuro. Ai, que legal. A medicina de família e comunidade é uma especialidade essencialmente social, política, mas também de cuidado individual, né? E falando do cuidado individual, a gente usa o método clínico centrado na pessoa. Essa é o norte da medicina de família. E a partir daí, eu priorizo muito a criação do vínculo, como você falou, né? Acho que tudo começa daí. E acho que minha entrada no mundo das pessoas trans veio muito por isso, né? Uma pessoa que eu atendia na unidade que eu trabalho há 8 anos na mesma unidade básica de saúde. No Belém. Exato. A unidade do Belémzinho ali na Celso Garcia. Exato. E é foi uma provocação de uma paciente trans, era um casal de meninas trans que eu atendia, que mora lá no território.
e que chegou com a demanda de como eu entro na fila para cirurgia. Nesse momento, eu não sabia nada de pessoas trans, mas sabia atender pessoas, e elas são 2 pessoas, e a gente tinha um vínculo por atendimento clínico mesmo. Elas faziam um acompanhamento particular, mas passavam lá na UBS para atendimento clínico. E a provocação dessa moça fez eu ir atrás, né? Tanto questão da rede, como é que funciona isso, né? Saía a gestora, a supervisão, a gente foi construindo isso. Isso era 2020, 2021, estava no início, assim, do crescimento dos atendimentos aqui em São Paulo. E aí eu comecei a estudar bastante isso, e a partir desse primeiro passo, a gente se tornou um polo da rede Sampa Trans, né? E foi por causa dessa paciente. Essa moça é uma pessoa muito importante para mim. Eu sempre que vejo, faço questão de falar para ela sempre isso, esse papel dela, que foi ela que deu o pontapé inicial. E foi por isso que eu cheguei ao atendimento de pessoas trans, assim. E sou apaixonada. Realmente, meus olhos brilham. É meu hiperfoco no momento. Estudo bastante, procuro bastante. E são atendimentos interessantíssimos. São pessoas interessantíssimas. É algo, assim, que me dá muita satisfação mesmo. Ai, que legal. E, assim, quando uma pessoa fala assim, eu quero transicionar, eu preciso transicionar, não é simplesmente, né? Quando as pessoas transicionam, não é assim, eu quero. É muito eu preciso, já não, né? Já não dá mais. Sim. E como funciona quando uma pessoa chega na UBS? Sim. Ela tem um acolhimento. Vai comentando e aí eu vou falar como aconteceu comigo. Eu entendo assim, Mel, quando a pessoa chega lá no consultório a sentar lá do meu lado para falar sobre isso, ela já percorreu um caminho absurdo até ela chegar ali. Aquilo que está acontecendo ali é o final, o início de um outro processo, mas o final de um caminho que ela estava ali procurando algum lugar para sentar e ser atendida e começar ali alguma questão, ou mudar de rota, ou alguma questão. Então, quando a pessoa chega ali, já muito caminho já foi percorrido antes, né? Como que tudo começa? Né? Assim, as pessoas que têm... que se identificam com outro gênero. Outro gênero biológico, né? Exato, que se identificam com outro gênero, que não estão ali felizes e satisfeitas e que querem, de repente, começar a fazer a hormonização, ou que já fazem, mas que querem, de repente, fazer o acompanhamento médico. Qualquer UBS da cidade, você vai e fala essa sua necessidade. E esse postinho de saúde lá do seu bairro, que você toma as vacinas, vai te encaminhar para uma das unidades do polo, que seja um polo da rede Sampa Trans. Então, qualquer UBS está apta a acolher essa pessoa, num primeiro momento, para fazer esse encaminhamento. Na cidade, a gente tem 45 unidades da rede Sampa Trans, divididos em todas as regiões aí. Então, vamos combinar uma coisa? Vamos. A gente coloca na descrição, porque são vários, imagina, 45. Ficar falando, a gente vai, né? Fica lá mais fácil, até porque a pessoa clica, copia o endereço, enfim, e chega rápido, né? É importante só entender que não há necessidade da pessoa ir na unidade que faz a hormonização. Ela vai no postinho do bairro dela primeiro. Essa unidade é que vai encaminhar ela para uma dessas unidades especializadas. Então, tem unidades no centro, tem unidades na região sudeste, que é onde a gente está, tem unidades na oeste, na norte, na sul. Todas as regiões da cidade têm unidades da rede Sampa Trans. Foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Porque eu faço o acompanhamento, eu tomo PrEP, desde quando eu comecei a me abrir para o mundo, digamos assim. Eu iniciei o tratamento, a prevenção com o PrEP, e eu faço acompanhamento na Moca, ali naquele posto que é dentro do Parque da Moca. Sei. E quando eu perguntei, eu falei, olha, se por acaso eu estiver pensando em hormonização, onde tem, como funciona, aqui faz o acompanhamento. Não, aqui a gente não faz mais no Belenzinho. Tem.
Então, onde você mora? Eu moro aqui perto. Então tem aqui no Belezinho. Super fácil. E aí eu fui para pedir informações, mas já querendo o atendimento. E aí, quando eu cheguei, tem uma moça que trabalha ali separando as senhas, distribuindo as senhas. Aí ela perguntou para mim, você já faz o acompanhamento? Você tem consulta marcada? Não tenho. Então, você precisa primeiro passar por uma assistente social. Aí eu falei, ai, Jesus. Já começou a complicar. Mas não, porque quando eu conversei... E no mesmo dia, a assistente conversou comigo. Falou, não, realmente, a gente... Fluxo é esse, ela, né, já identificou que realmente eu era uma pessoa trans e tudo mais. E encaminhou pro atendimento da doutora Márcia. Uhum. E aí, no primeiro atendimento, eu senti algo que foi muito confortante. Que foi a criação de um vínculo, de uma conversa, para entender não só protocolarmente o que estava ali acordado para se fazer, mas me entender como um ser humano, entender as minhas perspectivas, os meus sonhos, os meus desejos, e também um momento de alertas. Olha, aqui é assim, aqui é assado, funciona assim. Então, um esclarecimento para que eu pudesse tomar a decisão da hormonização de uma forma racional. Uhum. Eu achei muito legal, porque não é só discutir as coisas de forma protocolar, mas é entender o outro como ser humano, conhecer a pessoa e a partir daí, efetivamente, olha, funciona assim, acontece isso, não acontece tal coisa, a gente vai discutir sobre isso, mas tem um termo que é de responsabilidade que a gente assina. E lá está descrito, tem um período que a gente atinge o limite que o seu corpo pode chegar, acontece isso, tal questão não acontece, tal questão leva tanto tempo, outro tanto tempo. E aí eu quero começar a te ouvir sobre essa questão do atendimento, como você sente as necessidades das pessoas quando chegam, e não só a necessidade quando chega, mas ao longo do processo. Sim. Só voltando para falar do fluxo, né, da unidade, que é lá a unidade da rede Sampa Trans, né? Quando chega essa pessoa que veio encaminhada da unidade básica, o primeiro atendimento sempre é com uma equipe multidisciplinar, que pode ser assistente social, que pode ser um psicólogo, que pode ser o farmacêutico, que pode ser uma fisioterapeuta, uma fonoaudióloga, né? A equipe multidisciplinar, a gente tem, a maioria das unidades tem vários desses profissionais, né? Esse acolhimento inicial é feito pela equipe multiprofissional, até como uma forma ali de vamos conhecer, né, o resto de quem tem aqui dentro, para não ficar um atendimento só muito médico-centrado também. Porque a gente trabalha em equipe, né? Eu não faço absolutamente nada naquela unidade que não seja em equipe, né? Então, assim, eu preciso dessa equipe, essa equipe precisa da gente, da equipe médica, e a gente vai trocando. Então, o primeiro atendimento é sempre feito com a equipe multidisciplinar, para entender as outras necessidades, porque o acompanhamento da pessoa trans não é só o hormônio. Tem muitas coisas que podem ser e devem ser faladas. Muitas. E nem tudo precisa recair sobre o médico. Então, essa equipe pode dividir os cuidados também de alguma maneira, né? As unidades se organizam para tentar manter esses acompanhamentos. Depois que passou com essa equipe multidisciplinar, aí vem para o atendimento médico. No atendimento médico, a gente vai entender a pessoa,
onde mora, o que trabalha, com quem que se relaciona, se tem doença, se tem histórico familiar de alguma doença, se tem um histórico pessoal de alguma doença, como que tá de saúde mental. Essa é uma pergunta que eu faço para todas as pessoas que eu atendo, não são só para as pessoas trans. Acho que saúde mental é uma coisa que hoje em dia é determinante para o cuidado da saúde, né? Então, é um fator importante. E o histórico com relação à transgeneridade. Desde quando foi que isso aconteceu, como é a sua história, porque cada história é uma história, né? Existem pessoas da infância, da adolescência, existem as pessoas de transição tardia, que a gente chama, Presente. embora nunca seja tardia, né? Nunca é tardia. Para daí a gente vai para a parte mais fácil, que é a parte clínica, de exames e receita. Isso aí é o detalhe, né? É muito mais complexo do que só o exame e a receita. E esse exame e essa receita vai depender de quem é essa pessoa. Os exames não são iguais para todos, as receitas não são iguais para todos, né? Então, a gente tenta ali, de uma maneira, atender individualmente. O termo, né, que você falou. O termo de responsabilidade, né? Todo procedimento médico que você vai fazer que tem modificações corporais irreversíveis, existe um termo. Então, se você vai colocar um DIU, se você vai fazer uma laqueadura, se você vai fazer uma cirurgia estética ou uma cirurgia que não é estética, existe um termo para assinar. Qualquer lugar que você assina lá, tudo precisa, né? É uma questão do compromisso médico-paciente. Ali é um documento que você tem sua segurança e o médico também tem a segurança dele, né? A gente lá a gente segue o protocolo, né, da Rede Sampa Trans, que é um protocolo referência, assim, nacional em muitas coisas. E lá fala o que vai acontecer com o seu corpo e que vai ser reversível ou não. Embora não seja igual para todo mundo. Cada corpo é um corpo, né? Cada corpo vai responder diferente. Uma coisa legal que você falou foi da automedicação, que eu queria dar uma comentada. É muito comum. E assim, Eu comecei também de forma errada. Eu comecei a me hormonizar. Eu confesso que aquela relação entre o desejo e o medo. Então, eu tinha o desejo de me hormonizar e medo de fazer alguma coisa errada. Uhum. Tomar já é errado, né? Mas, enfim, o que eu fazia? Eu passava muito pouco. Então, eu comecei o uso de estrogel e... as pessoas passam 3, 4... Eu passava 1 e de vez em quando. 2... hoje tô com vontade de passar 3. E aí eu pensava muito e ficava assim, caramba, para que eu tô fazendo isso? Por que eu não vou em busca de um atendimento médico? Sim. No meu caso, eu tenho plano de saúde, eu fui em busca do atendimento pelo plano de saúde. Eu fui em 3 médicos. Minha resposta foi basicamente a mesma. Eu não trato de hormonização. Eu não vou entrar nos pormenores porque não cabe aqui. O que cabe eu fui muito bem recebida no SUS e, enfim, comecei o tratamento. Mas eu queria que você falasse por que não hormonizar independente. Bom, não acho errado a automedicação, tá? Essa coisa de falar foi errada. Não foi errada. Não foi errada. Falei que antes de ser médica eu sou farmacêutica, né? Automedicação, assim, antes da pessoa chegar no médico, teve a farmácia. Antes da farmácia, teve a vizinha, a avó, a tia. Então, assim, existe aquela automedicação comunitária não que... Não foi nem a vizinha, nem a avó, nem a tia, mas foram as amigas. As amigas, exato. Isso é comum e normal. É adequado? Não, mas a gente tem acesso para todas as pessoas ao médico rapidinho e fácil? Não, né? Então, as pessoas usam o que elas têm de ferramenta, né? Que é a comunidade, que é a farmácia. A farmácia é um local importante de saúde pública, né? E aí depois o médico. Então, não é errado, tá? Não é errado. Isso é um processo comuníssimo.
acho que mais da metade das pessoas trans que chegam para mim já usaram medicação hormonal de alguma maneira. E assim, a automedicação é comum, né, A gente tá com uma dor de garganta. Você vai no médico correndo ou você vai na farmácia comprar alguma coisa e tomar? Eu odeio tomar remédio, tá? Então, eu sou o tipo de pessoa que quando tem uma dor de cabeça, água gelada. Não sei porque eu sempre ouvi falar que água gelada ajuda na dor de cabeça. Mas, enfim. Água gelada, quarto fechado, luz apagada. É isso. Silêncio. A questão da hormonização, falando em meninos e meninas trans, né? Qual o problema da automedicação para os meninos trans? A testosterona, que é o medicamento que a gente utiliza para a hormonização dos meninos trans, ela é uma medicação controlada. Então, ela é uma medicação que precisa de receita médica em 2 vias. Ela compra só com aquela receita não dá para comprar outra vez. E quando os meninos resolvem fazer por conta própria, não é uma medicação comprada na drogaria, muitas vezes. É uma medicação, é uma testosterona que vem da academia, de uma fonte duvidosa, de um local que eu não sei o que tem dentro daquele produto. Então, esse é o risco, né? E a quantidade que se toma por conta própria, né? Muitas vezes as pessoas têm um excesso de uso de testosterona. Hoje, para além, né, da questão trans, a testosterona está sendo muito utilizada de forma errada, né? Eu diria. Em excesso. Mas o risco é esse, de você não saber o que é aquele produto ali e tomar uma dosagem maior. As meninas trans, o remédio é mais fácil. Não precisa de receita, né? Você chega no balcão e pede. Então, se a menina falou, você vai lá e compra. Se a amiga falou, você vai lá e compra. Se deu certo para ela, vai dar certo para mim. Essa é a história. Então, chega as meninas trans, algumas usando muito pouco, outras usando demais, e outras com aquele sofrimento terrível se comparando a outra que não foi igual, né? Então, assim, cada pessoa é diferente. Cada pessoa é diferente. Então, o problema da automedicação é isso. É a dosagem, o quanto se usa e essa comparação, né? Que é uma coisa que é um desejo, uma fantasia que a gente cria em ser igual àquele, né? Aquele padrão que a gente está almejando. Mas que muitas vezes a gente tem que olhar mais pra gente, né? E ver aqui o que é o meu melhor. Tá. Eu queria fazer uma pergunta. Vamos lá. Sobre essa questão quando a pessoa chega e aí começa a hormonização. Existe algum caminho de... eu chego, converso com a equipe multidisciplinar... E tem algum processo, eu tenho que ter um acompanhamento de tanto tempo, ou quando a pessoa ali identifica, já é encaminhada para atendimento médico? Tem algum desse processo? Porque eu tenho uma amiga, a Bianca, beijinho, Bianca. Ela buscou atendimento e recebeu a seguinte informação: você precisa ter 1 ano de acompanhamento psicológico para iniciar a hormonização. Isso é um protocolo? Isso é algo que pode acontecer? Você sabe dizer a respeito disso? Isso não é um protocolo geral. Não tem isso no protocolo, sim, de fato. Os adolescentes que a gente atende, a gente precisa conhecê-los por 6 meses antes de começar com a hormonização. Existem pessoas que já vêm de outros serviços, que já vêm de um serviço particular, às vezes, que traz os relatórios e a gente conta aquilo também como tempo de acompanhamento, né? Mas não, vai depender da pessoa e do caso, né? A rede, né? A rede das UBSs é muito grande, né, Mel? É um trabalho árduo que a prefeitura tem para fazer o treinamento de todas essas pessoas, né? Do que se deve fazer, do que não se deve. E a prefeitura trabalha muito com relação a isso, assim, treinamentos são a todo momento. A gente mesmo dos polos tem reuniões mensais de médicos, de psicólogos, de fonos, de uma série de coisas. E essa informação tem que capilarizar de uma maneira homogênea e geral. Mas é difícil, né? Mas... Eu achei bem interessante a sua fala, porque
você disse, a gente se utiliza de atendimentos particulares. No meu caso, eu faço acompanhamento psicológico, Sim, né, há algum tempo. E foi perguntado isso. sim, sim. Você faz acompanhamento psicológico? Uhum. Sim. O que seu psicólogo fala? Uhum. E aí eu relatei algumas das questões. E talvez ali tenha sido também um ponto Sim, importante. Então, com certeza. Bi, calminha, tá? A gente tem que triar, né, para ver da onde veio isso, né? Como foi que isso aconteceu e se deu ali, né? O que o profissional está sabendo, o que a pessoa está sabendo, qual foi o bug que deu ali no meio. Mas eu também acho importante esse cuidado. Sim. Porque é uma responsabilidade. Sim, sim. E acho que todo cuidado é pouco. É uma responsabilidade e é um cuidado compartilhado, né? Então, assim, a gente tem poucas contraindicações para a hormonização. Mas existem algumas, né? Então, a gente precisa ter o cuidado de ver ali. E se não for uma contraindicação, às vezes aquela pessoa está com uma necessidade urgente de alguma coisa. Necessidade do quê, por exemplo? Necessidade de um cuidado específico em alguma área da vida, da saúde dela. Então, às vezes por exemplo, às vezes é um homem trans, esse é um caso real, às vezes é um homem trans que está com uma hipertensão descompensada e não aceita que é hipertenso. Isso não acontece só com pessoas trans. Isso por conta da... Não, a pessoa seria hipertensa de qualquer maneira, ela seria hipertensa. Ela só é uma pessoa trans hipertensa. A pessoa é hipertensa, não o gênero. Exato, exato. Ela pode ter um problema de pele, ela pode ter qualquer coisa. Mas, às vezes, ali ele está precisando de um cardiologista, se eu não conseguir atender a necessidade dele. Cuidados específicos. Com relação à saúde mental, né, a gente tem um cuidado um pouco mais intensivo, porque a gente sabe dos índices de suicídio da população trans, é uma população que sofre muita violência, é uma população que está dentro daquele estresse de minoria ali, né? Que a pessoa, às vezes, dentro de casa já sofre a violência, aí ela abre a porta de casa, já sofre a violência de novo, aí ela pega o transporte público, já sofre a violência de novo, ela chega no trabalho, já sofre a violência de novo. Então, essa pessoa, ela tá de um jeito terrível, assim, a pessoa está em sofrimento, né? Então, às vezes, ali precisa de uma atenção maior. Não sei o que aconteceu com sua amiga, mas a gente trabalha para que a gente acolha, mas essa questão de um ano... Ela foi super bem acolhida, a questão não foi essa, é que ela ficou assim, eu achei estranho, mas aí ela começou o acompanhamento para poder fazer, e ela já também tem atendimento nutricional, até para poder, digamos assim, cuidar melhor do corpo, Perfeito. Da saúde, para que quando iniciar a hormonização... E aí, você falou uma coisa que eu achei muito legal, que é sobre... a sua fala vai comprovando tudo aquilo que eu falei no início, de ter um atendimento personalizado, de conversar, de realmente ouvir as pessoas, entender o caso de cada ser humano. E aí eu queria te perguntar, assim, as pessoas falam que tomam realmente o hormônio escondidinho? Depende dessa construção do vínculo, né, Mel? Quanto mais vinculada eu tiver a pessoa, mais à vontade ela tiver, mais confiança ela sentir em mim, mais essa parceria vai rolar honestamente de ambos os lados, né? Então, essa capa da doutora tem que cair na hora da consulta justamente para isso acontecer de uma maneira real, fluida, né? Porque senão eu finjo uma coisa, a pessoa finge outra coisa, a gente vai fingindo ali, ela vai lá só para pegar um remédio e só. E não é essa a ideia, né? A ideia é realmente que a gente faça o acompanhamento da pessoa. Então, essa é a ideia. Se a pessoa fala ou não, às vezes não fala hoje, daqui 4 consultas fala. Porque aí vai criando vínculo, chega uma hora que a máscara cai, né? E tudo bem, né? Quem nunca mentiu para um médico? Difícil mesmo. Não, é verdade. Eu já menti. Olha! Eu já menti. Revelações. Se você não se sente à vontade com a pessoa, você não vai abrir, né? Claro. Então, é isso. E esse se sentir à vontade, que é fundamental, né? É bem interessante.
Tem pessoas... E aí eu sei de um caso que, além da hormonização do SUS e tudo mais, a pessoa faz uso para aumentar um pouquinho mais. E o cuidado. Eu tenho uma filosofia, isso é bem de família, assim, sabe? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É uma fala minha na sala de aula, no dia a dia. Apesar de eu não ter muito juízo. Mas, enfim. Essa coisa de... entra na questão volta à questão da automedicação, mas a pessoa já tem um tratamento, já se hormoniza. E aí faz uso de mais hormônios. A gente percebe com isso uma pressa. As pessoas têm muita pressa. Eu ouço muita fala, onde você quer chegar? Eu não quero chegar. Quando eu chegar, eu morri. Né? Porque eu não tenho mais nada para fazer. Eu quero viver, eu quero curtir cada momento, eu quero curtir cada transformação. Isso é o meu pensamento. Mas, realmente, as pessoas querem ter uma transformação rápida, querem buscar alguns resultados. E o que você mais ouve? Seja de homens trans e de mulheres trans, o que eu quero de resultado? Sim, sim. Essa impaciência é muito comum. Ai, nem me fala. Mas acho que tem bastante adolescente, né? Onde eu atendo é uma unidade de referência de adolescente. Na cidade a gente tem 9 unidades de referência. Entenderam por que eu tô lá? E aí, o adolescente, por si só, ele já é impaciente, né? E o adolescente trans, ele é mais impaciente ainda, né? Isso já é esperado. Aquela tabelinha, né, que eu te mostrei lá na consulta, do tempo das transformações, é uma coisa que varia de corpo para corpo. Varia se você fuma, se você não fuma, se você faz atividade física ou não faz, se você come direitinho, se você não faz. Depende da sua genética, né? Existem famílias com corpos A, B, C, e assim, você não pode mudar a genética. Eu costumo dizer que, assim, a tabela ali, ela fala, assim, em 5 anos seria o ápice, digamos, das transformações ali, mas, de verdade, a gente nunca deixa de se transformar, meu. A gente envelhece, a gente muda. Fale por você. Não, a gente muda um cabelo, a gente muda o estilo da roupa, a pele muda, tudo vai mudando. Então, assim, tá tudo mais jovem. Em pessoas trans ou não, essa transição, ela nunca acaba, na verdade, né? A gente transiciona a vida inteira, na verdade, né? Se for parar para pensar. Mas existem coisas que são muito urgentes para a pessoa. E eu entendo. Eu passo A, ela quer usar A mais B mais C... Eu falo, só me fala o que você vai usar. Me fala, porque eu tenho que estar sabendo o que está acontecendo com você. Até para entender o seu sofrimento, até para entender o que... Porque se acontece alguma coisa, eu posso achar que é culpa só daquele meu, mas não é culpa só daquilo. Às vezes são várias outras coisas que estão acontecendo, né? Então, eu não sou mãe de ninguém para brigar com ninguém, para falar, ai, não é... É mãe, sim, de uma mocinha linda que tá aqui acompanhando a produção. É verdade, da Catarina. Fora a Catarina, eu não tenho filhos grandes para ficar brigando, né? Então, assim, me fala o que você tá fazendo, me fala o que você tá querendo fazer, né? Vamos fazer junto, vamos testar? E aí, se não der certo, a gente volta atrás? Pode ser daqui um tempo, pode ser... A coisa tem que ser compartilhada, né? Vários, eu sei que tá fazendo alguma coisa por fora e que não tá me contando. E a gente vai tentando ali devagarinho, conversando, para tentar que a coisa seja o mais próxima possível. É preciso ter cuidado, né? Tem meninas trans que chegam usando muito hormônio. E o número que aparece no exame... Tem muita gente que tem uma disforia do número do exame. E aquele número que aparece lá no exame, ele não é farol para o que vai acontecer com o seu corpo. Muitas vezes o número não condiz com o que está acontecendo com o corpo. Tanto em matéria de risco quanto em matéria de resultado, né? Por isso que é importante a gente dosar para saber se não está demais, para poder segurar um pouquinho, né? Mas não tem um alvo pro estradiol, por exemplo, né? Tem que estar lá.
Então, a gente tem que ir fazendo essa educação em saúde para a pessoa se convencer de que o alvo não é numérico. O alvo é você, o espelho corporal, sua vida, etc. Ai, o espelho. Ai, esse espelho. Mas, saindo do espelho, vamos para a tabela. Vamos. Quero entender. Por exemplo, vamos começar pela hormonização masculina do homem trans? Vamos lá. E aí, o homem trans, quais são os principais desejos de transformação? E ali, na tabelinha, o que a gente pode entender que vai efetivamente mudar? Quando a gente faz a prescrição de um hormônio, a gente não escolhe o efeito que ele vai fazer. Ele vai fazer os efeitos bons e vai fazer os efeitos ruins também, né? Então, vem ali o efeito colateral, às vezes, junto com o efeito bom. Então, os meninos trans, o que eles buscam na maior parte das vezes, né? Pelo, barba, né? É um desejo universal aí dos meninos trans. O desenho do corpo, a voz mais grave. O desenho do corpo, os pelos. O que é buscado é basicamente isso. Só que de combo vem oleosidade da pele, acne, às vezes ganho de peso, vem um aumento da energia corporal e da libido, que às vezes é lido como positivo, às vezes não. Às vezes a pessoa fica muito raw, né? Então, isso é um efeito colateral que para alguns podem ser bons, para outros meninos é ruim, né? Para quem convive com os meninos, às vezes ela tá insuportável, né? Ele. Para quem convive, tá insuportável, né? Então, fica essa balança aí, né? Dos efeitos positivos e negativos. E as meninas trans? E as meninas? Ai... As meninas é outro rolê. As meninas, acho que um pouco mais complexo, né? Sempre. Mulher é sempre mais complexa. Eu sempre ouvi essa falar, porque mulher realmente é. A mulher trans, né? A gente geralmente aumenta o hormônio feminino dela e diminui o hormônio masculino dela. Isso no geral. Mas tem menina que só quer diminuir o masculino. Tem menina que só quer o outro. Tem tudo, né? Depende do que é o desejo da pessoa. Dar o hormônio feminino para a mulher trans é dar um desenho do corpo mais suave, uma pele mais suave, a oleosidade diminui, a texturinha da pele, né, fica melhor. A voz pode modificar, né? Pode ficar um pouquinho mais aguda. Deixa eu colar aqui. A mama, que é a grande questão das meninas. A mama, né? Os desejos das meninas, né? Quais são? Diminuir os pelos, crescer a mama, o desenho do corpo. Glúteo. É isso, né? O glúteo. Glúteo diminuir. Coxa. Exato. Ombros, muitas vezes, diminuir, né? Nossa, você sabe que... E diminui mesmo? Não. Não, né? Não. Não, sabe por quê? Eu tenho... eu praticamente não tenho mais roupas, né, da minha versão anterior. Mas uma jaqueta eu guardei. 2, na verdade. Eu não consigo colocá-las. Outro dia eu usei, parecia um saco. Falei, que as jaquetas têm cortes diferentes. Jaquetas masculinas e jaquetas femininas. Sim, mas então, eu achei muita coisa. Não sei também. Então, talvez você tenha que comprar uma jaqueta feminina. Mas óbvio que eu já comprei. É lógico. É mais fácil comprar Flávio. Então, assim, só que junto com essas transformações também vem as coisas negativas, né? Porque remédio a gente não tem como escolher, né? Vai, começa a bater, vai. Que para algumas meninas é ruim, para outras não, né? Então, assim, bloquear a testosterona no corpo é bom para deixar de ter pelos e para a pele não ficar oleosa, mas ela vai te deixar com uma libido diminuída, ela pode deixar uma sensação de energia corporal muito diminuída, sente uma falta, né? Uma falta daquela energia de antes. E isso é um efeito colateral indesejado para a maioria das meninas, eu diria. Eu confesso que
eu tomo cuidado para que não chegue nesse excesso. Mas, no meu caso, eu dormia pouquíssimas horas. Você até Você falou, perguntou na consulta, antes de começar a tomar o bloqueador. E aí eu falei assim, eu durmo 3, 4 horas por noite, e ok. Aí, como assim, né? Então vai regular, te colocar ali no eixo. Ai, mas já tive noite assim, dormi 11 horas. Ai, que delícia. Tanto. Mas a gente sente essa baixa realmente de energia. Existem meninas trans que têm grande disforia com o órgão sexual. E aí perder essa libido é um super negócio. Já existem meninas trans que não querem perder a libido, né? Isso depende da prática sexual da pessoa, do relacionamento que ela tá, da profissão muitas vezes. E tem casos que essa perda de libido é indesejada. Às vezes não se usa. A gente não usa o bloqueador de testosterona para algumas meninas, né? Usa só o hormônio feminino mesmo. Bom, no meu caso foi Eu falo que o bloqueador me trouxe paz, porque eu tinha uma questão, e eu já estou começando a ter a consciência e conseguir abrir isso para as pessoas. Vou falar no podcast. Que eu tinha até compulsão pela masturbação. E talvez isso era algo que uma busca que eu tinha. Sim. Por algo, enfim, não sei, tô trabalhando... Isso tá lá na psicologia, né? Tô trabalhando lá na psicologia. Mas, quando eu iniciei o bloqueador, não só esse sono, esse cansaço, mas me veio uma paz. E aí, eu sempre acabo associando o bloqueador a esse encontro meu como Melissa. E é interessante a gente perceber como a nossa libido desvia para outras áreas. Total. Né? A gente não tem prazer só com sexo. A gente tem prazer em diversas áreas da vida, né? E muitas meninas canalizam a libido e o interesse, a energia para o trabalho, para a família, para um hobby, para essa coisa da roupa, da maquiagem, do cabelo, que é um universo fantástico, assim. Então, muitas vezes a libido fica nesse lugar. Mas tem meninas que, mesmo bloqueadas, elas estão tão felizes com aquela transformação corporal, com aquela coisa e tudo, que não mexe com a libido delas, porque elas estão se vendo de uma maneira tão legal, tão bonita, tão positiva, que às vezes aquilo ali já faz ela ter mais desejo sexual, né? Porque o desejo sexual, ele não é só hormônio. Claro. Né? O desejo sexual depende de como foi seu dia, se você dormiu bem, se você está numa parceria legal, né? Se você está numa parceria ruim, violenta, se você está numa parceria que não está te agradando, não tem hormônio que vai dar certo. Claro. Né? Um relacionamento novo, fresquinho, você pode estar sem hormônio nenhum, vai dar tudo certo. Né? Então, assim, essa questão é multifatorial, né? Você falou do ombro. O hormônio feminino, ele não vai mexer na estrutura óssea da pessoa, né? Então, ângulo de mandíbula, ombro, né? Que são coisas que as meninas reclamam, mãos, às vezes. Então, tem pessoas que reclamam com estruturas que já estão ali formadas e que é difícil o hormônio não vai mexer com isso, né? Outra reclamação das meninas, a questão do cabelo, né? A testosterona. A testosterona, ela é responsável pela careca dos homens, né? Se você tem genética para isso. Quando você bloqueia, melhora o cabelo? Melhora, mas muitas vezes você já tinha uma perda capilar ali que vai dificultar ali no processo, né? E aí a doutora foi lá e me receitou. A gente tenta melhorar, né? Tem artimanhas que a gente vai fazendo. Não só com medicamento, mas o corte. Eu vi que você já puxou a franja mais pra frente, né? Já tá uma coisa... A gente vai aprendendo, né? A gente usa roupas pra melhorar o corpo, né? Isso todo mundo faz isso, né? Essa roupa não ficou boa, bota outra, fica melhor assim, né? A gente vai se modelando aí. Mas aqui também tem uma dica da Kylie, que... não é sua paciente, mas é sua amiga. Sim, sim. E conheci a Kylie por você. E aí ela me deu uma dica super especial. Pronto. Kylie é maravilhosa. Boa profissional. Com esse cabelinho. Uma outra coisa legal de falar é sobre questão de fertilidade. Questão
do ser mãe e ser pai, né? Que os hormônios podem mexer com isso também, né? Então, homens trans que desejem gestar, tem que parar a testosterona, isso tem que ser pensado, talvez, para antes da hormonização, porque muitas vezes se é um desejo, um sonho da pessoa, às vezes para pensar num congelamento, alguma coisa. O SUS está caminhando nisso ainda com relação à fertilização para pessoas trans. Isso ainda é um tema que está bem sendo falado, mas que a gente ainda não tem muito a oferecer, mas que está caminhando. E mesma coisa as meninas trans, né? As meninas trans que têm desejo de terem filhos, precisa pensar nisso antes, porque pode mexer com a fertilidade, sim. E cirurgias? Cirurgias. Vamos à faca. Vamos. É um grande desejo, né, de muitas pessoas trans, assim. No começo eu falava assim, acho que não. Hoje... O hormônio, ele tem muita limitação, né? O hormônio, ele vai até um X. Dali pra lá, não vai. Até porque quantas e quantas pessoas cis também... Exatamente, né? Quantas e quantas pessoas cis não usam hormônios e não fazem cirurgia também para modificações corporais, né? Exato. Então, assim, cirurgia, hoje, pelo SUS, né? É oferecida a redesignação sexual para as mulheres trans e a questão da condrolaringoplastia e glotoplastia. Como que é o nome popularmente falando? Tirar o gogó, né? O pomo de Adão aqui. Como que é? Pomo de Adão. Pomo de Adão, eu só lembrava do Adão. Ou o gogó. Ou o gogó, né? Isso a gente já tá tendo acesso pelo SUS. E mexer um pouquinho com a corda vocal também é possível. Essa questão da corda vocal, tem uma amiga, Rafa. Beijinho, Rafa. Grande amiga. Ela fez a cirurgia. Eu não sabia da cirurgia. Sim. Eu fiquei... Nossa, como pode? É um acesso recente que a gente tem aqui no Sul São Paulo, essa cirurgia, e é possível ser feita, né? Que legal. Para os meninos trans, a mamoplastia masculinizadora, né? Que é a retirada da glândula mamária e reposição dos mamilos, não é só a retirada da mama. E a histerectomia, que é a retirada do útero. Isso é possível também. As filas são longas. Para os meninos trans é um pouquinho mais rápido, né? Tem meninos que com... Até nisso pro homem é mais fácil, né? Tudo, Mel. Tem meninos que com 3, 4 anos já conseguem acesso à cirurgia da mama. As meninas, de fato, é uma fila bastante longa. É uma cirurgia complexa e que são poucos serviços e poucos profissionais que fazem. Até no particular são poucos profissionais que fazem, né? É uma cirurgia difícil. É o mesmo tempo para qualquer cirurgia, no caso, por exemplo, da mulher trans. Qualquer cirurgia que vai ser feita é o mesmo tempo ou tem algum... Não, essa aqui é mais rápida do que a questão da redesignação. A redesignação ainda é bastante longa a fila. Tem um pouco até de vergonha e receio, mas assim, é de 8, 10 anos a fila, sabe? É uma fila que não atende à necessidade da população, a essa urgência da população, mas é possível, é feita. Em muitos casos, é a ferramenta que a pessoa tem para aguardar, né? É uma cirurgia muito cara, né? No particular, 60, 80, 100 mil reais para fazer a cirurgia. E acho que em matéria de cirurgia, pelo SUS é isso, né? Fora SUS, aí o céu é o limite. A harmonização facial, lipoescultura, né? Sim. Cirurgia... 4D, 3D, vários Ds Teremos aí um que os episódio cirurgiões... sobre isso. Acho fantástico a questão da cirurgia. Não dou para cirurgia. Nem gosto de hospital, já falei. Mas admiro bastante o trabalho dos cirurgiões, assim. Sim, claro. E uma pergunta sobre os hormônios. Eu tomo um hormônio que é um comprimido. Se você quiser falar nome, pode falar. Sim. Né? Mas, até porque foi você que me receitou. Mas eu tenho algumas amigas que, inclusive pelo SUS, não fazem uso do comprimido. Elas usam um adesivo. E também tem um outro remédio agora, que também que aí passa no antebraço. Enfim, qual a diferença desses medicamentos e de resultado, de, enfim, fazer bem ou não fazer bem? Hormonização das meninas é possível ser feita com comprimido, é possível ser feita com adesivo, é possível ser feita com gel,
é possível ser feita com injeção. E não tem essa fala, este é melhor ou este é pior? Tem. Ah... Eu É fico que sempre assim... brigando com as meninas. Não, É, é tudo é que igual, assim, Mel, porque como... se a médica mandou é pra tomar e pronto. É pra tomar o que a médica mandou e pronto. Como tudo, né, na sociedade, existem as modas e as coisas que são mais valorizadas socialmente, né, assim. Então, você chega na farmácia, você quer comprar uma dipirona genérica ou você quer comprar uma Novalgina? Você chega e quer comprar um paracetamol ou um Tilenol, né? Então, assim, existe essa moda de remédio, essa coisa da indústria farmacêutica que vende muito, que isso entra na nossa cabeça de uma maneira que a gente acaba sendo captada por isso, né? Então, assim, para o público das meninas trans, eu vejo que é chique usar o adesivo. Parece que é uma coisa melhor, porque é mais esteticamente, eu não sei. Eu sei, assim, acho que vem uma coisa do Uma se coisa sentir cosmética, mais mulher. essa coisa da pele, né? Do passar na pele, de colocar na pele, né? O gel passa na pele. Eu acho que tem uma coisa desse toque. Alguma coisa que traz uma sensação de que aquilo é melhor. Farmacologicamente, farmacocineticamente falando, não tem essa diferença. E existem alguns sais do estradiol que são melhores do que outro no sentido de trazer menos risco para a trombose. As meninas, popularmente, sempre usaram Perlutan, que é injetável, né? É um anticoncepcional, né? Que numa consulta eu fui lá e perguntei. Todas perguntam, porque tradicionalmente, né, as meninas usam muito Perlutan, né? É errado usar Perlutan? Não, dá para usar Perlutan, mas isso precisa ser conversado, cada caso é um caso. Por que você quer o Perlutan? Você quer o Perlutan para tentar conseguir o quê? Né? O que você está esperando do Perlutan? É só porque sua amiga está usando? O que você está esperando desse Perlutan? Porque às vezes é uma fantasia também, de que aquilo vai trazer... É um efeito placebo grande que tem nos hormônios também, né? Na escolha do hormônio, né? Ah, porque é o mais caro, é o melhor. Isso não é só com remédio, né? A sociedade está... Isso aí vai do celular ao qualquer coisa, a gente Sim. tem isso. Mas em matéria de segurança, o SUS oferece os medicamentos que são excelentes para hormonização. De verdade. Eu fazendo atendimento particular, talvez eu optaria pelo mesmo remédio que eu prescrevo no SUS. Não prescrevo no SUS porque é só aquilo que tem. Claro que pessoas falam, não consigo comprar, preciso ser o daqui. Tudo bem. Mas quem fala para mim, eu posso comprar, passa um melhor? Não tem outro melhor, assim. Não tem uma opção melhor para eu passar do que aquilo que eu já prescrevo ali e que tem na rede, né? E que bom que tem. E difícil faltar, né? A gente sempre tem a medicação, e é algo que não tem um benefício do adesivo, do gelzinho, mas acho que tem esse efeito estético aí também. Ai, é bem... Acho que tudo, pelo menos no caso da mulher trans, a gente passa a pensar e acho assim, que a estética faz muito parte disso. E eu converso muito, né? Eu falo assim, quer tentar? Vamos tentar outro? Vamos. Não é para fumar, né? Porque se você aumenta um risco de uma coisa, tem que diminuir de outra. E a gente vai ali lidando com os riscos, né? Tá fumando muito? Pô, eu não vou querer que você use um hormônio que eu sei que o risco vai aumentar muito, né? Então, assim, a gente tem que conversar, né? Para ver o que... Se quiser tentar, a gente tenta e vê, faz o teste. Quer comprar, quer gastar o dinheirinho com um hormônio que acha que é melhor, mais bonito, para ver se aquilo vai te trazer... Se vai te trazer um alívio, vamos tentar, né? Você falou essa coisa do cigarro, essas drogas lícitas, né? O cigarro, a bebida alcoólica, faz mal mesmo, além, no caso da... Faz mal, mas no caso da pessoa trans, acentua? Sim, aumenta risco, né? De tromboembolismo mesmo, a questão dos hormônios das meninas trans, né? Quando a gente vai fazer comparar com a questão do uso dos anticoncepcionais, o próprio anticoncepcional, quando você vai ver ali tabagista, não pode usar determinados hormônios também. Então, a gente extrapola um pouquinho isso para a população trans, porque tem tudo a ver. E sim, o cigarro é péssimo.
O cigarro realmente vai te colocar em risco real. Não mesmo, eu não fumo. Exato. Não só cigarro, né? O vape, que é chique também. O vape, maconha, outras drogas. É uma população que a gente vê bastante uso de drogas ilícitas também, né? Isso é uma preocupação, a gente sempre tem conversa sobre isso, assim, porque é uma preocupação. Eu fiz uma pós um tempo atrás, que é o Previna, da Unifesp. Sim. Foi muito legal, aprendi Sim. muito, né, que é prevenção ao uso indevido de drogas. Uhum. Então, trazer... Minimizar os riscos, minimizar, né? os riscos para que a pessoa Sim. Entenda exatamente o que pode acontecer a curto, médio e longo prazo, né, no corpo, em todas as transformações. E falando em transformações, eu, ao longo da semana, perguntei, né, para você se eu poderia fazer umas perguntinhas lá nas redes sociais. E aí, algumas pessoas mandaram algumas perguntas que eu achei super interessantes, super legais. Antes ainda da caixinha de perguntas, eu havia feito um corte de um episódio do Dr. João Marcelo, que é um nutricionista. Que, aliás, me ajudou bastante, porque já explicou um monte de coisa aqui antes de mim. Ai, foi ótimo. Ele é incrível, eu adoro. Beijinho. E aí, uma mulher trans comentou que ela tem silicone industrial e que ela baixava muito a energia dela no dia a dia, ela não conseguia trabalhar. E ela teve que parar com a hormonização porque era impossível viver. E aí eu queria ouvir... Não é impossível viver, talvez eu esteja exagerando, falando dos outros, né? Mas, enfim, ela sentiu a necessidade de parar com a hormonização e talvez por ela ter o silicone industrial, abrir algumas feridas no corpo. Então, queria te ouvir sobre o silicone industrial e se realmente acentua o uso, o processo de hormonização se acentua problemas vindos do silicone industrial. O silicone industrial é uma realidade, a gente vive isso na realidade, não é uma coisa do passado, é uma coisa ainda do presente. É muito ruim o uso de silicone industrial, porque pode dar super certo e pode ficar lindo. E pode você nunca ter problema com aquilo. Tem várias meninas que fizeram, né, a aplicação com as bombadeiras e que deu tudo certo, né? Mas é um risco muito grande, porque é um produto inadequado para uso no corpo humano e que ele fica lá no meio do músculo e que ele vai descendo, migrando. O corpo pode responder aquilo de uma forma ruim e fazer a ferida na tentativa de expulsar aquilo do corpo. Pode dar muito ruim. Uma coisa que era para te deixar linda pode deixar muito ruim o local, além de te colocar em risco, porque aquilo pode entrar na corrente sanguínea, aquilo pode te dar muitos problemas, assim. Hoje a gente tem fluxo de cuidados para as pessoas que usam silicone industrial e que tem problema. A gente desencoraja o uso, mas assim, eu tenho uma paciente trans queridíssima, enfermeira, uma mulher trans belíssima e que acabou de colocar silicone industrial. E assim, que bom que ela me fala, que bom que ela me conta, mas assim, é o desespero do espelho. É o desespero do espelho de você olhar e falar, quero, é isso e vou. Então, é muito ruim. Com relação à hormonização e o silicone industrial, não é exatamente uma complicação, mas assim, os vasos sanguíneos, se estão alterados ali por conta da hormonização, se juntar que a pessoa fuma ainda e tal, e colocar um silicone industrial junto, não vai dar uma coisa boa. Quer dizer, só vai somando os riscos, né? Só vai somando os riscos. A gente trabalha muito com essa questão da balança dos riscos, né? Também não significa que se você é saudável, não fuma e botar um silicone industrial, vai dar tudo certo. Não, né? Então, isso a gente desencoraja de fato, assim.
Eu entendo a angústia da pessoa que faz o uso do silicone industrial, mas desencorajo, porque medicamente falando pode dar muito ruim. Ok, vamos lá. Outra perguntinha. Vamos. Mas não tem, se não souber responder, você vai saber responder. Não, Eu ia posso- falar de fazer Posso o não torta saber, torta aliás. na cara, sabe? Que faz- Aliás, nas consultas eu aprendo talvez mais do que qualquer coisa, porque as pessoas já chegam sabendo muito de hormonização. As Ai, pessoas trans sabem muito de hormonização. Ai, porque haja pesquisa, viu? Haja pesquisa, é. E quando reúne as meninas, quando começa esse Pronto. assunto, vai horas. Aham. Uma pergunta aqui da Rafaela Andrade. Ela pergunta se quando o estradiol tá acima de 300, mas e a testosterona abaixo de 12, se isso é algum problema. O fato da testosterona estar abaixo de 12 não é um problema em si. Demonstra que ela está bloqueada no corpo dessa pessoa. Você falou da testosterona bloqueada. No meu caso, eu lembro que quando eu comecei a tomar bloqueador, eu tomava, né, eu tomo 1/4 do comprimido. E eu senti muito aquele sono. Os dias que amanhã eu não preciso acordar cedo, eu pegava e tomava meio comprimido. E aí essa eu empatia... expliquei pra você que não é um sonífero, né? Que não é... Ai, ai. Mas essa questão, né? Assim, Não, abaixo não de... cada pessoa vai dar um resultado. Cada O que pessoa vai importa- dar um resultado. Abaixo de 50, a gente classifica como uma testosterona bloqueada. Ok. E o... Agora, o estradiol acima de 200 é risco. Acima de 200, a gente tem que diminuir a dose que a pessoa está usando. E é um risco De trombose, Ok. principalmente. Quando a gente fala trombose, risco cardiovascular, né? Trombose pode se traduzir em trombose de membros inferiores, mas pode ser um infarto, pode ser um AVC, pode ser qualquer outra coisa, né? Então, a gente dosa estradiol para ele não passar de 200. Eu ouvi uma fala de uma amiga e eu fiquei na dúvida, falei, vou guardar essa pergunta pro podcast, que tem como ficar a testosterona abaixo de 0? Já vi uns exames que vêm... porque, assim, laboratório, né? Ele tem um limite da máquina ali para dosar, né? Então, se tiver abaixo de não sei quanto, às vezes ele nem mede mais para baixo. Quanto vai estar. Mas já vi umas testosteronas muito baixas, assim. Mas abaixo de 0 eu nunca vi. Menos 7. Aí eu... Não. Nossa. Não. Eu não fazia ideia. Menos 7, a máquina não tem como registrar esse valor. Entendi. E o que o estradiol... Outra pergunta da Estela, que é Linda. sua paciente. Linda, maravilhosa, super inteligente. Potente. Nossa, incrível. A Estela perguntou o seguinte. O que o estradiol muda além no corpo da pessoa? Qual é essa maior potência do estradiol? Tem realmente essa fala, porque o estradiol... O que o estradiol tem de legalzinho ali? Talvez ela esteja perguntando do gel, do estrogel. Isso, eu imagino Tá. que sim. É o mesmo benefício que o comprimido vai trazer, né? Não tem um benefício a mais. Vai deixar talvez mais sensível, mais chorona, mais emotiva, Ai, gente, mais numa sensação de TPM. Talvez essa questão humoral aí do humor mexe sim. Tá. Mas, assim, de transformações do corpo, Vai tem alguma trazer. potência mais além do que o próprio remédio que você me indica? Não. Vai depender da dose, né? Vai depender da dose. Todo remédio depende da dose também, né? Um puff de estrogel é mais ou menos um comprimido. Um pouquinho menos. Tá. Tem uma referência, Então, assim. realmente, eu tomava menos do que eu tomo hoje. Exato. E tem uma coisa, usando já o exemplo, quando eu comecei a hormonização, eu tomava um comprimido por dia. Hoje, eu tomo um dia um comprimido e outro dia 2. Isso é um processo que vai acelerando. Chegar até quanto?
A gente usa, do comprimido que a gente usa lá no SUS, a gente usa no máximo 3 por dia. 3 tô no todos os caminho. dias, Mas não, 3 todos os dias? talvez não precise chegar nessa dose máxima. Essa dose máxima não é um alvo, todas têm que chegar a tomar 3 por Ah, lá dia. o objetivo, né? Exato. Exato. Ok. Outra perguntinha. Vamos lá. A Letícia Machado, sobre as dores. Dor e a sensação durante a hormonização. Tá. Existe dor? Olha, as dores... é que dor é um negócio tão subjetivo, né, pra gente falar, mas assim, pensando nos meninos trans, acho que existe a dor da aplicação da testosterona, que é um medicamento oleoso, né, são 4 ml, e é dolorido, como a famosa bezetacil, né, uma coisa assim. Ah, é tipo bezetacil mesmo? Acho que lembra a dor, sim, acho que deve lembrar. Mas Lembra dói, na dói pra criança. chuchu, dói. Os meninos reclamam. Ah, mas dessa chuchu é dor. gostoso. Os meninos reclamam. As meninas trans, assim, talvez o crescimento mamário pode dar uma dorzinha ali, que se bater, se é incômodo. Eu tenho o costume de fazer tudo correndo, né? E aí eu subo, desço escadas, sempre correndo. Agora eu começo a descer as escadas, Tem que segurar. eu seguro. Mas nessa pergunta aí eu dei uma viajada, Mel, porque a dor é uma questão subjetiva e pode ser a dor de um luto, de um corpo que tá indo, de outro que tá vindo. Pode ser a dor de não estar conseguindo aquilo que tá chegando, aquilo que você desejava e não tá chegando. Pode ser umas dores subjetivas, assim, eu também. pensei nisso porque de dor física, assim, que eu sinto, é mais essa questão do peito. Sim. De balançar, um pouquinho, né? Já tô me achando, mas de realmente perceber essa diferença do corpo, assim. Sim. Agora, o restante, acho que... Não, nada. E aí, uma pergunta, acho que envolve isso também, dessa transformação do corpo. Eu lembro que quando eu iniciei o tratamento, e eu já sabia disso, o tratamento aliado ao exercício físico. Exercício é remédio para tudo, né? Se você for num psiquiatra, você vai sair com receita de exercício. Se você for no nutricionista, você vai sair com receita de exercício. Se você for no endócrino, você vai sair com receita de exercício. Se for no cardiologista, vai mandar fazer exercício. Todos os médicos vão mandar fazer exercício, porque hoje o exercício físico ele é remédio para tudo. Para dor crônica, para ansiedade, para depressão, para obesidade, para diabetes, hipertensão, tudo. O exercício físico na hormonização. Para os meninos trans, acho que isso é bem claro, né? Porque vai aproveitar a testosterona que está ali para uma hipertrofia muscular de ombro, né? Ficar com desenho peitoral, coisas que eles desejam mesmo. E para as meninas trans, apesar da testosterona estar mais para baixo, mas dá para fazer exercícios que foquem mais em glúteo, em perna, né? O que eu faço. E evitar exercícios que vão deixar em evidência as partes do corpo que você não quer deixar em evidência. Os exercícios superiores, o né? ombro, né? Mas é importante treinar também, né? Não deixar de treinar, mas evitar a sobrecarga, talvez, o excesso. E também a questão do cardio, né? Porque fazer o cardio vai ajudar ao sangue... Os famosos 150 minutos semanais. Isso é o mínimo de todo cidadão. 150 minutos semanais de cardio. Não, mas de cardio difícil, na academia... Viu? Eu também tô achando. Difícil, mas é o preconizado pelo OMS. Mas uma pergunta, porque eu sempre... Às vezes eu não faço cardio na academia e aí fala assim, não vai fazer cardio hoje? Aí fala assim, eu já ando muito no trabalho. Não conta? Não, exercício... Eu calculava tudo. Exercício é aquele... Ficava somando tudo. Todo movimento conta. Todo movimento conta, né? Um trabalho que tá com o corpo ativo é melhor do que um trabalho sedentário, como o meu, por exemplo. Mas... você tá super bem, vai. Tudo bem, vamos continuar. Muda a pauta. Muda a pauta. Mas você sair de casa, botar um tênisinho e ir fazer um exercício é outro rolê, né? O mental ali, o trabalho, por mais que você esteja ali subindo e descendo, você está estressado, o cortisol está alto, você está ali naquele estresse. Então, o exercício é exercício. A atividade física... eu achei o máximo. Todo movimento conta. É melhor você subir de escada do que subir de elevador, essa coisa do se movimentar durante o dia aí. Mas os 150 minutos tem que ser de cardio, caminhada, dança, bike, cardio. Sim.
Eu tô adorando fazer... Adorando não, assim, cansa. Mas, ultimamente, quando eu vou fazer cardio, eu faço escada. Porque aí fala que, As perninhas, vai ajudar mais no glúteo, nas Preciso pernas. melhorar nisso também, Mel. Todo mundo vai precisar melhorar. Não adianta falar Meu marido assim... tá ali, ó, ele pega no meu pé. Porque quando eu chegou de manhã, eu não consigo abrir. Ele foi pega lá... muito no meu pé pra fazer exercício. Agradeço, Mas tem que fazer mesmo. mas sou resistente. Ó, pega no pé, tá? Todo dia. E aí, uma pergunta que até o Dr. João Marcelo já respondeu lá no rolê, mas sobre, acho que você também já respondeu, sobre as dores das aplicações do homem trans, mas se ao longo do processo essas dores vão diminuindo, ou se às vezes até a gente vai se acostumando com a dor, né? Dor é uma coisa muito subjetiva, Mel, assim. Às vezes a pessoa tá felizona, vai tomar aquela injeção, sai sorrindo e feliz porque, uau, tomei minha dose. E tem gente que tem que tomar deitado porque senão vai desmaiar e fica uma semana sem sentar. Tem gente que pede atestado do dia por causa da dose de testosterona. Então, assim, isso é muito subjetivo. Depende do que a pessoa sente de dor, né? Varia. Maravilha. Ó, depois esse ping-pong, dessa sabatina de perguntas das pessoas. Eu achei bem legal vir essas perguntas. Foi ótimo. Porque, às vezes, eu trago, né? Todo entrevistado, eu procuro estudar um pouquinho. O que eu posso perguntar? O que pode ser interessante? Não só para tirar as minhas dúvidas, para trabalhar algumas questões minhas, mas também que pode ser dúvida do público, das pessoas que acompanham. E é bem legal poder aqui, né, no podcast também ser essa prestação de serviços e poder ajudar. E a sua presença aqui é fundamental para isso, porque eu mesma, antes de iniciar o meu processo de transição efetiva, né, a cabeça já estava ali na transição, eu fui buscar muita informação. Eu converso sempre com as meninas. E realmente, todo mundo sente falta de ter um profissional, né, um médico, uma médica que esteja aqui para poder tirar essas dúvidas, poder trazer luz a esses questionamentos. Então, eu quero muito, mas muito, muito, muito te agradecer a sua presença para fazer essa prestação de serviços que ajuda tanta gente, não só a sua prestação de serviços ali nos atendimentos, que eu sou muito grata por isso, né? Sou muito grata por ter te conhecido, por você ter aparecido para me atender, porque esse vínculo é fundamental. Mas agradecer a sua disponibilidade de estar aqui, de trazer o marido, trazer a filha. Estão aqui acompanhando e poder ajudar tantas pessoas. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Mel. Super prazer, assim. Aceitei de bate-pronto o seu convite, mas me arrependi no outro dia, porque eu falei, gente, onde é que eu me meti? Super vergonha. Não tenho muita habilidade com essa questão da comunicação em saúde. Já se mostrou toda... Mas, assim, sou uma entusiasta do SUS, sou uma entusiasta da questão dos atendimentos de pessoas trans e precisava vir e aceitar seu convite. Sou realmente sua fã, assisti todos os seus episódios e vou continuar assistindo. Às vezes faço o meu cardio ouvindo o seu podcast. Se prepara, porque quando você se assistir... Nossa, não sei nem se eu vou conseguir isso. Porque muda um pouco a relação. Mas isso daí, quer saber mais disso daí, vai pra aula de comunicação. Pois é. Tem uma colega médica de família fazendo faculdade de comunicação, sabia? Olha que legal. Por conta desse trabalho da comunicação em saúde mesmo, achei bem legal. Só para deixar 2 dados aqui dos atendimentos da prefeitura, 2024 a prefeitura fez 8.000 atendimentos com pessoas trans. 8.000 atendimentos ou 8.000 pessoas? 8.000 pessoas atendidas. 8.000 pessoas atendidas. Atendimento a gente tem... Em torno de 8.000 pessoas atendidas o ano passado.
E falar também da importância da UBS Santa Cecília, que foi a primeira e que é uma UBS acolhedora para pessoas trans, né? Que é uma UBS ligada à questão de HIV, AIDS e tudo, que eles fazem atendimento de pessoas trans com hormonização desde 2015. Então, foi a primeira. Eu tenho uma amiga, Rafaela. Sim. Que não é a Rafa que eu falei, é outra Rafa. Sim. Rafaela, quando eu comecei a falar de hormonização e tudo mais, ela falou, vai lá na Santa Cecília. As pessoas conhecem bastante, É uma super, super referência. E foi a primeira, né? E o atendimento também, porque eu tenho muitas amigas que fazem do Bom Retiro. No Bom Retiro, sim. Isso. Importante falar do CR Pop TT. O CR Pop TT é um centro de referência em pessoas trans. CR Pop TT Janaína Lima. Conheçam Janaína Lima, faleceu, mas é uma pessoa trans importante. CR Pop TT é um centro de referência que é porta aberta, dá para ir lá. Eles atendem das 10 às 19, de segunda a sexta. Mentira, das 10 às 21. Tem um horário estendido. Tem equipe multiprofissional, tem endócrino, ginecologista, psiquiatra, psicólogo. Nutricionista. Quando a gente precisa de algum apoio, a gente pede também para eles. Mas, no geral, como a cidade é muito grande, a gente tem que capilarizar isso aí, claro. Né? Não dá para ser num local só. Mas é um local importante. Sim. Ai, que legal. Então, obrigada pela sua presença. Tem mais alguma coisa que queria falar? Assim, Quero agradecer a todos os pacientes que eu atendo, que, assim, é meu dia que eu chego em casa toda feliz. É o dia que eu falo, ufa, hoje é o dia do atendimento das pessoas trans. Eu amo de paixão. Rola uma troca muito boa entre a gente. Agradecer aos colegas de trabalho, ao pessoal do CR Pop, ao pessoal da coordenadoria, da supervisão, lá da Sudeste, doutora Silene, minha amiga. Acho que é isso. E agradecer a você pelo convite. Imagina. Eu quero agradecer à Secretaria de Saúde, a assessoria que fez todos os trâmites para a gente poder estar aqui nesse momento. Mas você falou uma coisa super legal. E eu quero agradecer todas as pessoas do atendimento ali, em especial do Belenzinho, Sim. que é onde eu sou atendida. E porque acho que o atendimento humano acontece, e não acontece só comigo, eu percebo acontecer com as pessoas, e eu acho que é um trabalho importantíssimo enquanto seres humanos que estão trabalhando para a construção de uma sociedade melhor. Sim. Eu não vou começar a falar do SUS, porque senão eu não vou parar, porque eu sou bem entusiasta do SUS, assim. Temos muitos problemas, mas é uma coisa muito potente, né, que a gente tem, assim, que devemos defender até o último osso. Queria passar meu contato do Instagram, se alguém quiser tirar dúvidas. Daqui a pouco já é personalidade, hein? Vamos lá. Quem sabe, né? @marciabrasil.mfc, que é médica de família e comunidade. @marciabrasil.mfc. E ela também estará lá citada nas postagens. Várias postagens tá lá. Doutora Márcia Brasil, isso né? Aí. Obrigada pela sua presença, foi ótimo. Obrigada, Mel. Nossa conversa. E tenho a certeza que vai ajudar muitas pessoas. Obrigada. Então, este é o Em Transição com a Mel. E terminando esse episódio mega especial aqui na nossa casa, na minha casa, na casa do podcast. E se você tem algum projeto, tem alguma ideia, quiser utilizar o estúdio para gravação, para produção de algum podcast, chama a gente, que estamos aqui para que você também tenha uma comunicação e possa, de repente, também ter uma prestação de serviços para a comunidade através dessa mídia que é maravilhosa. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua escuta, pela sua companhia, e é isso. Sejamos felizes e que cada vez mais a gente possa construir um mundo que seja melhor para todas as pessoas. Obrigada, querida. Beijos. Te vejo na próxima consulta. Sim. Obrigada. Beijos. Beijos.